pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando Um lugar aos seus pés, Senhor. oh Jesus. Honramos, Senhor, a Tua presença, Senhor, nesse lugar. Reverenciamos, Senhor, a Tua face. Os meus pés, eu quero correr Em direção do alvo que é Jesus. Prepara o meu coração. Prepara o meu coração. Estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Uma coisa eu faço, é que se esquecendo das coisas que para trás ficam, corro para o prêmio, para o alvo. Estou buscando, e eu estou buscando um lugar aos teus pés. Estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando aos teus pés, Senhor. Senhor. Aleluia, Jesus. Para meus pés, eu quero correr em direção do mal. Prepara meu coração. Prepara o meu coração, eu quero sentir, quantos querem sentir? Senhor Jesus, nós queremos sentir coisas lá do alto. E eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar a teus pés. Eu estou correndo. E eu estou buscando um lugar. Estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar. Estou correndo. Eu estou correndo. Oh, estou buscando o Senhor. Tu és a minha prioridade. Tu és a minha
deserto então será manancial, sem medida fluirão as tuas bênçãos. Como sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens para mim. Se a tua mesa sempre eu comerei e me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, e obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, os teus passos sem jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, e o deserto então será manancial, sem medidas, das fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei. De tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh Deus, nós vemos aqui, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Tua voz é o nosso prazer, Senhor. Tua vontade é o nosso prazer, Senhor. Faz a nossa prosperidade, Senhor. Faz a nossa abundância, Senhor. Faz a nossa força. Na tua mesa, certo então, manancial, sem medidas, fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa, você tá na mesa da abundância do Senhor. Eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Glória a Deus. Vamos te obedecer, Senhor. Amém, queridos? Não é bom estar na mesa do banquete do Senhor, amém? Você está na quarta da prosperidade, nossa prosperidade, amém? Nossa prosperidade. A palavra dele. A voz dele é o segredo, né? E a palavra diz lá em Gálatas, quero falar hoje sobre o impedimento de nós crescermos na graça de Deus. Deus quer que nós tenhamos um crescimento constante. Deus, segundo nós que somos pais, desejamos que nossos filhos cresçam. O nosso Deus quer ver cada um dos seus filhos crescendo, mas muitas vezes tem alguns impedimentos que fazem com que a gente pare de crescer na graça de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7,
superficialidade também pode entrar na vida cristã. Há pessoas que frequentam a igreja, participam de cursos, conhecem os versículos, até se encontram, têm atividades ministeriais, mas continuam espiritualmente imaturas. Estão próximas das coisas de Deus, mas não necessariamente profundas em Deus. Isso é uma grande verdade no ensino. Tem pessoas próximas das coisas de Deus, mas não tem profundidade. E você percebe que ela não está no lugar, você sabe nem onde ela está, essa é a minha realidade. E o problema não é apenas estar na igreja, é que a igreja esteja dentro de nós. Eu gostei de uma fala dos irmãos, do Johnson, falando assim, trocar de igreja também é que nem descasar, não tem concebido. E a gente vive essa coisa, as pessoas qualquer coisinha troca de igreja, não quer mais nada, né? Essa é a realidade. Porque ainda não é igreja, não se deixou ser igreja. E a leviandade é um dos grandes inimigos do crescimento. E não é só no contexto espiritual. Essa leviandade ela vem deixando as pessoas também em uma vida de resultados negativos, não consegue prosperar, porque nada na vida é fácil, irmãos. Na internet tudo é fácil, a gente vive a ilusão das aparências. O cara aposta que ele ficou rico e ele faz uma plástica, né? Ele cria uma imagem, mas se você for ver o detalhamento de qualquer pessoa que ficou bem na vida, ele teve que se aprofundar em alguma coisa na vida e não conseguiu crescer sem profundidade. Não existe nos crescimentos sem profundidade. Então a leviandade é o inimigo do crescimento, porque transforma aquilo que deveria ser santo em algo comum. Algo que deveria ser profundo em algo superficial. Algo que é eterno se torna passageiro. Então, a gente precisa aprender a discernir aquilo que alimenta a nossa fé e aquilo que silenciosamente enfraquece a nossa fé. Mas o que é leviandade, pastor? Leviandade é exatamente isso que eu introduzi. É tratar com superficialidade aquilo que merece ser tratado com seriedade. Então uma pessoa leviana não pode crescer com Deus. Por quê? Porque essa pessoa leviana ela pode não necessariamente rejeitar Deus. Ela não rejeita Deus, mas o problema é que ela não se envolve com profundidade, ela não desenvolve profundidade com Deus. E aí vive na superficialidade, na imaturidade. E qualquer coisa é o problema é que ela não deve valor das coisas espirituais. Pode ouvir a palavra, mas não deixa a palavra entrar nela. Ele diz perigoso, honesto, que ouve a palavra e não pratica. E tem um sábio que ouve a palavra e pratica. Porque o honesto não deixa a palavra entrar no coração dele, refletir, meditar nela e dizer não, obedecer. Aí ele vai sucumbir, vai cair, né? Porque Jesus ensina ao homem sábio, prudente, que ouve a palavra e pratica. Ele vai enfrentar as mesmas dificuldades, mas a casa dele vai permanecer firme, vai ter sucesso, pode participar de um culto, mas não se coloca diante de Deus. A gente pode crescer muito conteúdo de ouro, mas continua sem transformação. Leviandade faz com que a pessoa se acostume tanto com o sagrado que deixe de perceber a grandeza de Deus. É muito triste isso, irmãos. No meu coração está alerta, eu não posso transformar a presença de Deus. É algo sagrado, poderoso, algo presença de Deus agora tem que ter essa. Eu posso ser leviano, tem que ser profundo, tem que dizer Deus. Existe bem quando perdemos a reverência e começamos a tratar como aquilo que Deus nos faz, a palavra de Deus.
necessariamente proveitoso. Nossa mente é alimentada diariamente. Livros, eu acho que diariamente poucas pessoas têm. Vídeos, músicas, redes sociais, filmes, conversas e inúmeras outras fontes. Tudo isso produz algum tipo de influência. O que a gente alimenta? Que tipo de música eu ouvo? Que tipo de conteúdo está entrando em mim? Aquilo que alimenta a minha carne pode enfraquecer meu espírito. Se constantemente alimentamos a nossa mente com coisas superficiais, a gente vê o mercado no medo, né? Irmãos, sem brincadeira nenhuma, eu não assisto me atualizo com esses pontos de notícia que tem rede social, lá deu uma brasileira, mas alguns domingos atrás, no domingo na ceia, a gente consegue assistir, né? Sentei para assistir, chegando sentado, dormindo assistindo. Domingo espetacular, irmão, com meia hora eu tava me tremendo, realmente me tremendo. Só notícia de desgraça, só notícia ruim. Aí eu mudei pro Fantástico, irmão, piorou. Digo, não é bom. Só que introjetando medo no espírito da minha mente. Sabe, eu tô falando de notícias, né? Sensualidade. Não. Se você não vigiar, sensualidade não. Isso é sensualidade reta. Eu acho que mulher também tem sensualidade, é afetada. Eu não sei, mas o homem é muito afetado por isso. Se a gente não vigiar, uma imagem pornográfica, chama outra, daqui a pouco um vídeo, daqui a pouco a flora, daqui a pouco o marido dela, daqui a pouco o estilo, casamento, daqui a pouco filhos, sem rumo na vida, cadê agora o casamento, cadê a vida, e aí a família destruindo, violência. A gente vive uma cultura de violência. Já de mais cedo as pessoas já querem brigar, se tudo tiver. Eu vi que a pressa é inimiga da perfeição, quem é perfeito é Deus. Então se você está apressado, você está inimigo de Deus, daqui a pouco confusão. Todo mundo quer brigar. Futilidade, podemos não devemos nos surpreender quando nossa vida espiritual começa a perder a profundidade. Pastor, por que eu não consigo mais ter profundidade em Deus? Porque eu estou cheio de lixo. É simples. Aquilo que você alimenta cresce. Aquilo que você deixa de alimentar enfraquece. Quanto tempo eu estou tendo na presença de Deus adorando? É simples. Quanto tempo eu estou assistindo conteúdos que tem ali Cristo naquele conteúdo? Até música evangélica tem que ter uma certa mentalidade bíblica para saber discernir que tem música evangélica que só é para massagem elétrica, que não vai te edificar, vai só te alisar, e Deus nos dá até realizador, que leva você para uma empregada, para uma vida sacrificial mesmo, e não é porque ele quer matar ninguém, não. Aquilo que alimenta cresce, aquilo que você deixa alimentar, ele faz. Se queremos crescer espiritualmente, precisamos alimentar nosso espírito. Esse é o tempo que deixa eu avançar em nosso espírito. É que nem você. Questão parece nosso espírito alimentado, nossa fortaleza, nosso espírito. Ler Bíblia muito precisa de pastor, é só isso, meditar na palavra de Deus, no meditar. Domingo e quarta-feira é um aperitivo, tem que meditar na palavra, orar, adorar. O tempo evangélico tem que complementar. Pastor, a gente muda a estrutura, muda algumas tecnologias, comunicação, né? Comunhão, conexão. Tempo não deu para tudo isso. Ajuda, oração. Agora, essa devoção, isso não tem como mudar, não adianta, não ser crente. Se eu não tiver essas habilidades espirituais, ou esses sentidos espirituais, é bem tremendo isso, é tocar. Os sentidos naturais, os sentidos espirituais é orar.
ouça a mensagem que realmente ele converse sobre coisas de Deus, irmãos, disciplina aí. Eu tenho pensado sobre a gente da igreja. Eu não quero uma igreja que vive trabalhando, Deus tem que se matar. Mas a gente tem que ter, qualquer coisa do que conhecer. Mas o GC toda semana eu vi outras igrejas que fazem os GCs. Semana sim, semana não quinzenais, E aí abre até espaço para o cara conversar sobre o discipulado, que nada mais é conversar sobre Deus, amigos espirituais, que a gente vê, é pessoas que vão nos levar a uma conversa de Deus. Às vezes o cara quer a igreja simples, eu não quero uma teologia complexa, eu quero ser uma igreja complicada, ser um pastor complicado, falar português que ninguém entende, mas conversa sobre Deus e discipulado. Aí ele faz uma semana, uma reunião de cultos lá, uma semana, para poder participar de uma amizade espiritual. Amém? Isso edifica. Se eu converso com a roda que eu estou sentando, roda dos escarnecedores, só fala porcaria, só fala imoralidade, Mas charada, irmão, é só isso. Só é isso, tu senta numa roda de homem, é só imoralidade, palavrão, Que conteúdo aqui, que local que eu estou. Os conteúdos que aproximam esse conteúdo, as conversas, essas mensagens. Não significa que o cristão precisa abandonar qualquer forma de entretenimento. Significa aprender a exercer. Eu considero, eu estou lá com uma ligada. Eu assisto sério, mas eu não sei que isso aqui. Diabo, isso aqui. Eu até vejo Deus em algumas coisas, mas se eu não tenho e alimentar minhas com Deus, aquele tempo de sangue, eu tenho excluído, eu não tenho tempo com Deus. Se eu não tenho tempo com Deus e eu estou tendo tempo para pensar, e eu não tenho tempo com Deus, eu estou tendo tempo para rede social, não está muito para mim. Eu tenho que tirar a rede social, tira o seu tempo. O problema não está em simplesmente ler um livro, de romance, ficção, ele ilumina a Bíblia, aí eu vou ler livro. Aí o cara vai para uma faculdade, a garotada, o filósofo, não sei o que. Aí vai lá na doutrina, o jurídico, o doutrinador, o filósofo, olha, eu quero, eu estou tentando ler a Bíblia direito, eu vou ficar me cobrando com esses cabeças do ouro que não sabe de nada, Não é que eu ignoro a ciência, mas eu quero a coisa de Deus, não consigo algo. Esses caras, qualquer cara vai para uma faculdadezinha, que eu fiquei encantado já com o teórico para mim. A pergunta mais importante, aí lá vai hoje na internet lá, eu pastor, estudou, estuda, faz graduação, faz doutorado, ele fica abestalhado. Então o cara de crente é abestalhado. Aí não crê mais na Bíblia, aí vira ateu, aí o Espírito Santo parece que não existe. Aí o cara fica só no natural. Mano, eu fiz especialização, eu conheci vários caminhos, roteiros de pensador, E esses caras, beleza, legal, contribuir com a ciência, mas supera. E a ciência evolui, o conhecimento aí, vasto, doutrina, é difícil você tomar teoria nova, uma filosofia nova, está tudo já pensado. E a nossa academia é formada lá da Grécia ainda. Ninguém pensou nada novo. Mas quer pensar no céu, não quer que na terra do jeito não. Os caras pensam tanta forma de política, de governo, a gente vê o menos pior a democracia, Mas é jeito de defeito. Você não pode aquilo, mas pensar nas coisas de Deus, ler as coisas de Deus, cara. Isso está me aproximando de Deus, eu estou ocupando espaço de Deus. Boa noite para todo mundo que está aqui comigo.
também se aplica à educação dos filhos. Pais cuidadosos não permitem que seus filhos comam qualquer coisa que considerem os defeitos sobre ele. Eu sei, um pai, uma mãe, ele não vai dar um alimento que vai prejudicar a saúde do seu filho. É ou não é? Bota um pouquinho de veneno aqui em seu rosto. Pai ou mãe. Mas a gente, irmãos, deixa o nosso filho ficar envenenado no espírito. Deixa ele doutrinado pela escola, pela mídia como um todo, pela rede social. Já 3 anos já o celular agora dominando a mente. Meus filhos não tiveram celular. Não tiveram. Aprendeu a ler um pouquinho, aí ele vai embora. Comprei celular agora depois de velho. Dá celular dos outros. E quando dá, eu não lembro. Mas hoje é muito fácil você olhar e ver. A noite já toda verdadeiramente desconfigurada. E é impressionante que o meu filho está assistindo e fazer assim. Isso é coisa de crescer na graça. O que eu estou assistindo, a gente está falando agora, né? O que eu estou lendo, sabe? Agora o que meu filho está assistindo? O que meu filho está ouvindo? O que ele está lendo? É uma cheia de YouTube aí, cara. Doutrina de criança. Não é? E depois que quiser colocar a palavra na cabeça dele, ele vai ouvir. Então isso impede de crescer na graça. A influência dos pais não pode ser terceirizada. TV, agora tem muito TV na TV da culpa. A internet, rede social, qualquer outra fonte. Levar no trabalho. Eu estou pegando um exemplo da vida. Por isso eu até falei com você. Na vida que não vai sair. Outra pessoa. Tem que aprender a resolver as coisas. Deu um trampo da vida. Porque eu quero ver ele já se desenvolver. Se comunicando. Agora, os filhos precisam aprender desde cedo a diferença entre aquilo que entretém e aquilo que ele fica. E que entretém. Isso aqui é para esse gente. Isso aqui é para a gente. Atento nisso. Isso que vai constituir a vida. Quando eu falo de coisas espirituais, eu falo de coisas na vida. A igreja, né? A igreja treina a gente para construir isso para a vida. Para se comunicar, para influenciar, liderar, mas aqui influenciar para servir, para fazer diferença. Se você vê toda pessoa que se desenvolve no ministério da igreja, ela prospera em qualquer nível de trabalho. Amém? Com mais facilidade. Não podemos esperar a maturidade espiritual de uma geração que foi alimentada diariamente por conteúdos que banalizam aquilo que Deus chama de santo. Irmãos, a gente não pode esperar que nossos filhos sejam espirituais se eles estão alimentando a vida deles de coisas dessa terra, que banalizam as coisas do Senhor. Isso é muito forte. E se começar a entra muito rápido. É Michael Jackson. Eu não sei quem. E aí? Para todos, tal, na internet. Pode edificar espiritualmente. A verdade também pode aparecer na música, né? É como um trabalho que a gente precisa, porque a música, irmãos, é um instrumento, um veículo que nos leva para a glória de Deus. E a música possui uma capacidade de influenciar o homem, o ser humano, no sentido humano, tá? Emoções, pensamentos, comportamentos. Nem toda música que utiliza a linguagem religiosa necessariamente comunica uma mensagem espiritualmente saudável. Tem música que só edifica a nossa alma, quando ele toca músicas cristãs. Existe música que menciona Deus, mas não coloca a gente em conexão com Deus. Coloca a gente com conexão com o nosso ego, com o nosso orgulho. Minha vida é sempre sabor de mel, esse sabor de mel, a minha vitória dessa você.
chamar a atenção pelo foco. Nós vamos perguntar o que essa música está me ensinando. Música ensina. Qual a imagem de Deus ela apresenta? Que tipo de Deus ela está me comunicando? Ela é, de acordo com a escritura, com a palavra de Deus, ela conduz meu coração a uma adoração que eu só estímulo de vocês podem ficar emocionados. Isso aí me impede de pensar brasileiro. A música cristã deve fazer mais do que produzir emoção. Ela pode emocionar, claro, pode alegrar, pode levar as lágrimas, pode despertar lembranças, mas acima de tudo, ela deve apontar para Deus que está em harmonia com a palavra de Deus. Precisamos recuperar a profundidade da nossa. Veja, eu acho interessante a ilustração. Imagina que eu fecho os olhos, abre a boca, e todo mundo pode beber o que quiser no corpo. Imagina essa cena na tua mente. Eu fecho os olhos, fica vedado, abre a boca e qualquer pessoa pode falar. Não é perigoso? É perigoso. Mas vem na internet, quando eu caio, eu tenho habilidade para saber cheio de adoração, não é apenas emoção. Existe uma diferença entre ser emocionalmente estimulado e verdadeiramente adorado. Adoração vem de cima. O culto pode ser barulhento e ainda assim superficial. Pode ser silencioso e profundamente espiritual. Pode haver aplausos, celebração, alegria. Tem uma olhada muito grande. Dia de festa toda festa. Mas terminou a festa, a igreja acabou. Subiu a cadeira. Só o nome. Mas aqui no Gregório Marquinhos não chegar. Muita carne, só arte. Santo do Santo, não falei. E na igreja brasileira é muito valor, muito bonitinho, muito comunhão, muito emocionante. Mas pouca comunhão verdadeira com Deus, que sustenta uma vida de fé, uma vida firme, tá um dia cantando, celebrando na igreja, outro dia tá no bar, não, né? Vocês conhecem realidades assim, né? Aí o cara tá lá e tu vai mesmo, mas o cara tá cheio de cantar, tá cheio de emoção, cheio de estímulos, de notas que vai sonar emoção, mas Deus não tem tocar o espírito, amém? Também pode haver momentos em que a melhor resposta diante da presença de Deus seja simplesmente silêncio. A Bíblia diz aqui é claro, Salmo 46, 10, significa bater palma é errado. Salmo 47 diz bater palmas todos os pontos. O princípio é que há tempo e propósito para cada expressão. Tem que celebrar com júbilo ao Senhor. Pode fazer festa, não é que eu estou dizendo aqui, pastor, não pode celebrar não, pelo amor de Deus. Tem hora de celebrar, mas não pode fazer uma celebração aqui. Tipo adoração, né? Quando não está no aplauso, quando não está no segredo do momento, aprenda, seja lugar. Porque eu não vou viver leviandade, né? Que me impede de viver na graça de Deus, de crescer na graça de Deus, aprender a ser no momento de Deus. Imagine uma reunião, uma palavra profética sendo ministrada. Alguém esteja compartilhando uma mensagem que eles já conheciam. Se naquele momento todos começam a conversar, circular pelo ambiente, fazer barulho, a congregação deixa de ouvir. Irmãos, você já viu esse cenário? A palavra sendo pregada, gente começando a falar na igreja, gente se movimentando na rua, você já viu esse cenário? Parece ou não parece com a igreja brasileira? Né? Gente vai estar lá no celular, rede social. Então, tudo
isso é legendado, por que a igreja? Aí que isso não é simplesmente uma questão de organização, é questão de discernimento, como Deus está falando. Preciso aprender a perceber. Eu vou para um culto, eu tenho que ouvir a voz de Deus, não é algo natural, comum. Outro dia eu dei ideia do pai, sessão ordinária, sessão extraordinária. Sessão ordinária que é uma sessão comum, cotidiana, que acontece contínua, que é extraordinária também. Algo que não acontece de qualquer maneira, algo especial, não é toda hora que acontece. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Ela é para o nosso crescimento, para a nossa edificação. O que Deus está fazendo agora, eu tenho que ter essa percepção. Ele quer que eu fale, Ele quer que eu caia, Ele quer que eu me manifeste, Ele quer que eu fique em reverência. Eu tenho que discernir. Existe momento para cantar, existe momento para orar, existe momento para ensinar, existe momento para ministrar, para declarar palavras de bênção, de fé. E também existe momento para simplesmente permanecer diante de Deus. E parece que quanto mais você amadurece, mais você se aquieta diante de Deus. Quanto mais eu vai é impressionante a maturidade espiritual e cura, saber não apenas o que fazer, mas também quando fazer. Aqui, reverência, é uma expressão de maturidade. Reverência. Isso, reverência. É uma expressão de maturidade. Reverência não significa frieza. Amém, Deus? Reverência significa maturidade. Reverência significa reconhecer o valor e a santidade daquilo que estamos fazendo. Quando compreendemos quem Deus é, nossa postura muda. Não tratamos a presença de Deus como entretenimento. Não transformamos o culto em um espetáculo. Irmãos, vai ter aqui leg, em nome de Jesus, amém. Vai ter iluminação moderna, mas tudo é espetáculo. Tudo é orar, adorar e ensinar a palavra de Deus. Isso é tudo. Eu preciso fazer um espetáculo, dança, beleza, celebrar o Senhor com danças, com silêncio. Mas não é espetáculo, é reverente. A presença de Deus, amém. A igreja não muda, não. Eu sinceramente, uma igreja que está muito expressiva, muito influente, eu fui assistindo essa igreja famosa, pelo espetáculo. Sabe aquele negocinho? Uma super produção. Eu acho bonito fazer as coisas. Bonito, mas é um espetáculo, coisa que Deus tem culto que é um espetáculo. Que é para demonstrar a sua capacidade, a sua performance, né? Você sente no seu espírito aquilo. Você tem o Espírito Santo, você sente. Parece que é um negocinho aqui. Mas para algo como isso, muito maneiro. A gente gosta. A gente tem aquele espírito de estrela, assim. Alguns aqui em casa. Nós não podemos confundir liberdade espiritual com ausência de liberdade cristã não é reverência. Quanto mais conhecemos a Deus, mais valorizamos a sua presença. Deus também age por meio da liderança. Esse tópico aqui é forte. Precisamos compreender isso. Deus distribui responsabilidade dele. O seu cada um tem uma responsabilidade. Amém? No ambiente natural, uma organização possui lideranças, supervisores, diferentes níveis de responsabilidades. Se o presidente de uma empresa precisa comunicar algo a determinado setor, normalmente utiliza a estrutura de liderança existente da mesma forma. O presidente de empresa, o que ele faz? Ele comunica com o diretor comunica com os líderes de departamento, chega lá, quer operacional da empresa. Deus, infelizmente, usa da mesma. Ele criou essa ordem, de ordem e dessas uma ordem de coisas. Então, da mesma forma, Deus utiliza pessoas que ele colocou em posições de liderança para quê? Para conduzir, para orientar, para ministrar o seu povo. Hoje em dia, o
fácil a pessoa ter, nós queremos com Deus na tua casa. Você convida você como um crente, como você, um carne, vamos dizer, o que é lá. Isso não significa que Deus parou de operar aquela estrutura. Deus, ele continua. Não quer dizer que líderes sejam família também, líderes cristãos, mas não quero nem enfatizar isso. Esse que eu quero enfatizar que tem pastor ladrão, pastor picarista, advogados, políticos, professor, se como tem pai, né? Isso a gente já está bem enfatizado aqui nos nossos estudos. Mas onde eu quero enfatizar aqui significa que precisamos reconhecer que Deus estabeleceu liderança e ordem no corpo de Cristo. E aqui a gente está numa cadeia da liderança cristã, quando exercida de maneira bíblica, não existe para substituir Deus, mas para servir ao propósito de Deus. Ou seja, o pastor ele tem que estar submisso ao propósito de Deus. Se ele quiser fazer algo além do propósito de Deus, além da palavra de Deus, só obedece a ele. Importa obedecer a Deus, que não é isso. Mas o pastor está debaixo da palavra de Deus, o propósito de Deus, ele tem que fazer. O propósito dele é a vontade de Deus, vai estar também. Mas nossos líderes precisam ser ouvidos, considerados, respeitados. Porque eles estão aprendendo a ouvir Deus. O líder precisa aprender a esperar em Deus. Quem dera não deveria depender apenas de uma programação previamente estabelecida. Planejamento é importante, organização é necessária. Mas existe algo mais importante: sensibilidade das coisas. Amém, queridos? A gente está nessa vibe aqui, se organiza, mas sempre dependendo de Deus e pedindo as orientações. Tanto a agenda vai voltando e vou ajustando. Vou pedindo de segmento de Deus. Segmento para a gente entender a nossa realidade e tudo mais. Às vezes o momento exige uma palavra, às vezes ele exige uma oração. Isso que ele fala. Falei muito, né? Tem que não ter que Deus quer que seja só de cima. Enfatizado mais em cima. Tem tudo que é só para adorar. Tem enfatizado claro que todo mundo é duro. Mas tem momentos que você tem que estar debaixo da direção. Outros é só medo. Tem tudo que pegou para ficar em silêncio. Sensibilidade espiritual. Momentos que a gente está na administração e precisa desenvolver o líder nessa sucessão espiritual. O líder que nunca consegue mudar a sua programação pode estar tão preso ao planejamento que Deus deu a capacidade de perceber o que Deus está fazendo. Vamos colocar de técnicos. Os cultos mais profundos podem ser os cultos mais simples. Amém? As tuas experiências mais profundas com Deus podem ser as mais simples. A gente sempre acha que Deus quer fazer coisas espetaculares, mas Deus não Deus. No Evangelho tem isso. Há momentos em que a presença de Deus se torna tão marcante que não precisamos produzir nada. Não precisamos criar uma atmosfera artificial, mexer com uma atmosfera artificial. Não precisamos mexer. Cada segundo com palavras, às vezes o silêncio comigo, mais do que uma sequência interminável de atividades. Existem momentos em que a igreja precisa simplesmente permanecer diante do Senhor. Imagina uma congregação inteira reconhecendo a presença de Deus, de tal maneira que ninguém sente necessidade de conversar sem falar ou chamar a atenção para si. Esse tipo de reverência é uma maturidade. Não porque o silêncio tenha poder em si mesmo, mas porque a congregação compreendeu o estado diante de todo Deus. Não confunda a manifestação com o poder de Deus. Precisamos também tomar cuidado para não confundir o movimento com a manifestação espiritual.
cristão leviano, Senhor, superficial, irresponsável. Quero ser um cristão responsável, Senhor. Reverente, Senhor, profundo. Da tribo de Judá, verão, tu és o rei, Senhor. Nós queremos reverenciar, honrar a tua presença, Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá, verão, o rei, Jesus. Os olhos verão o rei, Jesus, o leão da tribo de Judá, verão o rei, Jesus. Sou do meu amado, as fontes no jardim, poço das águas, mas me levar. Eu sou do meu amado, a fonte selada. Oh Jesus, eu sou do meu amado, fonte no jardim, poço das águas me levar. Vai te levar profundo, querido. Sou do meu amado, fonte selada. Você vai ser uma fonte selada que nada vai contaminar você. Meus olhos verão o rei, Jesus, o leão da tribo de Judá, verão o rei. Meus olhos verão o rei, Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu sou do meu amado, fonte do jardim, poço das águas, leva para os poços profundos, Senhor. Uma fonte exclusiva tua, Senhor. Você é uma fonte, querido, que Deus vai mergulhar fundo dentro de você nesse tempo. A fonte do jardim, poço das águas me levar. Sou do meu amado, a fonte selada. Meus olhos verão o rei, Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, verão o rei. A mulher se encontrou naquele poço em Samaria. E Jesus foi profundo nela e disse: tu é uma mulher que tem sede, e eu tenho água viva para te dar. Verão o rei, Jesus. E ele vai levar Eve para uma água profunda. Hoje nós seremos uma igreja profundamente, uma igreja de profundidade, queridos. A Eve é uma igreja profunda em Deus, profunda em Ti, Espírito Santo, reverente, séria, Senhor, responsável, meu Pai. Nós não somos uma igreja leviana, Pai. Nós somos uma igreja profunda, responsável e séria, Senhor, contigo. No nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos todo espírito de leviandade arrancado, Senhor, no nome de Jesus. E declaramos uma unção de maturidade nas nossas vidas. Amém. Senhor te abençoe.
sempre